Em meio a uma crescente sensação de paranoia, o governo de Putin enfrenta uma crise sem precedentes. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que serve ao líder russo há impressionantes 21 anos, agora se torna o rosto da desgraça econômica que assola a nação. O que parecia ser uma sólida aliança se transforma em um jogo perigoso, onde a elite russa poderia se tornar as próximas vítimas das manobras sombrias de Putin. O que aconteceria se Lavrov se tornasse o bode expiatório perfeito? A situação se agrava após uma conversa telefônica entre Putin e o presidente americano Trump. Os temas discutidos? A invasão da Ucrânia e as exigências da Rússia. Entre os pedidos, haviam concessões territoriais e garantias de que a Ucrânia não se alistaria na OTAN. No entanto, para os Estados Unidos, essas demandas não passavam de uma perda de tempo, uma tática de pressão que pressionava a Ucrânia a se render. A retórica agressiva da Rússia provocou uma onda de sanções sem precedentes por parte dos Estados Unidos. As exportações russas, já instáveis, enfrentavam novas restrições. Como isso afetaria diretamente a população e a economia russa, agora desestabilizada? Em resposta ao crescente clamor negativo em torno da figura de Lavrov, os meios de comunicação estatais tentam apagar sua imagem. Putin, por sua vez, revigora uma estratégia conhecida como a tática do bom e do mau boiar, onde cada sucesso é creditado à sua liderança e cada fracasso é atribuído aos corruptos políticos ao seu redor. Mas essa estratégia poderá sustentar a sua continuidade no poder? Cada político russo, agora mais do que nunca, se pergunta, quem será o próximo a cair em desgraça? As tensões internas no Kremlin criam um ambiente de pânico. Uma verdadeira batalha de poder se desenrola em que Lavrov, que uma vez foi o homem forte da diplomacia russa, agora enfrenta um afastamento forçado. Uma ausência crítica do principal encontro de segurança, e sua remoção da delegação para o G20, indicam que sua influência está sendo rapidamente minada. E o que isso significa para o futuro da Rússia? Uma era de incertezas, conflitos internos e uma crescente pressão internacional. O que ocorrerá na próxima rodada de negociações? Lavrov conseguirá se reerguer ou será sacrificado em nome da sobrevivência de Putin? A resposta pode surpreender a todos. A história que vamos explorar traz à tona uma crise profunda que reverbera nas paredes do Kremlin. A Rússia não busca paz, mas sim a rendição da Ucrânia. Nesse cenário caótico, os Estados Unidos impuseram sanções sem precedentes, bloqueando praticamente todas as trocas comerciais com Moscovo. No entanto, os dados da inteligência dos Estados Unidos mostram uma realidade sombria. Os exportadores russos estão enfrentando dificuldades severas. Como isso impacta a guerra na Ucrânia? A economia russa parece deteriorar-se dia a dia, enquanto uma inexplicável fraqueza nas instituições do Estado se revela. Recentemente, surgiram informações alarmantes. As exportações dos Estados Unidos estão sob risco, mas a situação na Rússia é ainda mais crítica. A economia continua a desmoronar, e o governo não possui mecanismos eficazes para lidar com a crise. A sensação é de desespero e impotência. Muitos dentro da administração percebem que agir é mais arriscado do que permanecer inativos. O Kremlin está em alerta. Um sentimento de instabilidade começou a surgir. É curioso observar como a mídia estatal tenta disfarçar essa crescente insatisfação. As mensagens veiculadas refletem um estado de negação sobre a real situação do país. O que se passa nas mentes de seus líderes? Estarão conscientes do abismo que se aproxima? Nesse turbilhão, a atenção se volta para o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, que, com seus 21 anos de serviço ao lado de Putin, agora se torna um alvo fácil. Em meio a sanções severas e uma economia em colapso, ele acaba por ser o bode expiatório, enquanto os verdadeiros culpados continuam a manobrar nas sombras. A mídia questiona sua ausência em reuniões cruciais, como a do Conselho de Segurança, onde ameaças nucleares estavam na pauta. A sua remoção da liderança na delegação que iria ao G20 é um indício claro de que sua influência está diminuindo. A situação é tensa. Mesmo aqueles antes considerados aliados de Putin estão sendo colocados sob pressão. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia continua, e as clamorosas vozes nacionalistas, que pedem uma ação mais radical, ecoam nas redes sociais. Eles não buscam paz, querem uma vitória ressonante. A pergunta persiste: quem será o próximo a cair na vassoura da desaprovação? O cenário é perfeitamente sombrio e incerto.
Ocorrências e decisões podem mudar o curso da história a qualquer momento. Resumo da parte anterior: o sistema encarregado de governar é frágil. Muitas ordens do presidente são ignoradas. Funcionários preferem a inação, mesmo sabendo que isso traz consequências. Na Rússia, essa estrutura falha permite que a corrupção prospere. A narrativa para proteger Putin sustenta que suas decisões são boas, enquanto os fracassos são atribuídos aos conselheiros. Esse jogo político é a última tentativa de Putin de manter seu poder. A fragilidade do sistema russo. A estrutura governamental na Rússia está em ruínas. O presidente emite ordens, mas muitos preferem não agir. Esse comportamento cria um vazio de responsabilidade. O Estado parece incapaz de impor consequências a seus funcionários. Essa era a regra no passado, e o medo ainda permeia o ambiente. Nos anos 90, essa cultura de irresponsabilidade foi moldada, onde ninguém se sente verdadeiramente responsável. Surpreendentemente, a narrativa de bom czar e maus boiers ganha força. Quando algo vai bem, é mérito de Putin. Porém, qualquer problema que emerge é facilmente atribuído a conselheiros e políticos ao seu redor. Essa estratégia é um escape para o líder russo, que tenta se manter no poder, enquanto culpa os outros pelos seus fracassos. Essa dinâmica política não passa despercebida. Recentemente, uma onda de culpa começou a assolar o círculo íntimo de Putin. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, tornou-se o alvo preferido, visto que suas tentativas de impressionar o presidente e manter uma postura dura nas negociações falharam. Ele foi pego desprevenido, insistindo em diretrizes que já não funcionavam. Agora, Lavrov está à beira do abismo político. A mídia estatal questiona sua ausência em reuniões importantes, um sinal claro de que está se tornando um pária. E o que isso quer dizer para o clima político na Rússia? Com as vozes de descontentamento crescendo, quem será o próximo a ser sacrificado? Essas perguntas pairam no ar. O que acontecerá se a pressão se intensificar e os próximos passos de Putin revelarem novos alvos entre suas fileiras? A verdade pode ser mais explosiva do que se imagina. A Rússia, sob a liderança de Putin, vive uma fase de tensão e desconfiança. Após o colapso das negociações entre Putin e Trump, surgem rumores de que um novo culpado deve ser encontrado. O destino do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, parece selado. Ele, que sempre tentou agradar Putin adotando uma postura firme durante as negociações com os Estados Unidos, agora é o principal alvo de críticas. Sua falta nas reuniões oficiais levanta suspeitas, e para piorar, ele foi removido da delegação que deveria representar a Rússia na cúpula do G20. Em um cenário em que Putin raramente deixa o país, Lavrov foi o responsável pela liderança da Rússia nessas cúpulas nos últimos anos. O cerne do problema é que, apesar de sua lealdade de 21 anos, Lavrov se vê isolado em um momento de crise. A pergunta que permanece é: quem será o próximo a cair? O ministro, que até então ecoava as palavras do líder russo, acaba sendo sacrificado quando a situação se deteriora. Agora, algo inesperado acontece. Enquanto Lavrov está sendo descartado, setores dentro da Rússia se dividem. Facões rivais começam a se atacar, criando um ambiente de instabilidade ainda maior. Entre essas facções, encontram-se os propagandistas leais e novos apoiadores ultranacionalistas que, apesar de defenderem a guerra, também criticam Putin por não serem suficientemente agressivos. Essa rivalidade interna mostra que, na Rússia, a luta pelo poder é feroz e traiçoeira. As tensões aumentam à medida que a situação no país se torna insustentável. O Kremlin, incapaz de controlar a narrativa, precisa escolher um culpado para acalmar o povo. A pressão cresce e todos se perguntam: quem teremos como próximo líder a ser sacrificado no altar das ambições de Putin? O que mais pode acontecer em um cenário tão volátil? As respostas podem ser mais surpreendentes do que se imagina. O cenário na Rússia está cada vez mais caótico. A liderança de Putin, que contava com a lealdade de muitos, começa a desmoronar. Por mais de 21 anos, Lavrov esteve ao lado de Putin, interpretando seu papel na política externa russa. Porém, a tendência atual revela um estrondo de rivalidades internas. Enquanto Putin enfrenta uma crescente crise econômica, figuras proeminentes do governo, incluindo aliados fervorosos, estão sendo caçadas. Os apoiadores da guerra, uma vez fervorosos,
agora se vê em um dilema: quem será o próximo a ser punido por um líder cada vez mais paranoico? Recentemente, Putin iniciou uma onda de prisões não apenas contra opositores, mas também contra defensores da guerra que outrora eram vistos como indispensáveis. A divisão em seu círculo íntimo começou a se acirrar, com leais propagandistas confrontando radicais ultranacionalistas conhecidos como Vsevolodgers. No entanto, essa nova facção vai além. Eles exigem que a Rússia intensifique as ações militares e elimine a identidade ucraniana. Para eles, a atuação do exército russo é uma decepção. A situação se torna mais complexa quando o próprio Putin não consegue discernir se as críticas vêm de seus opositores ou dos ultranacionalistas. Por fim, seu único objetivo parece ser a sobrevivência no poder. É importante lembrar que figuras como o ex-líder Prigozhin não eram avessas à guerra em si, mas sim à forma como seu governo a conduzia. Sua tentativa de marchar sobre Moscou em busca de um novo rumo resultou em sua turbulenta queda. Essa lembrança paira no ar. Enquanto Putin observa angustiado a possibilidade de uma nova revolta interna. Para evitar que essa situação se repita, ele intensifica as prisões de Vsevolodgers que antes celebravam suas ações ousadas. E a ironia não para por aí. Aqueles que viam a repressão e as prisões como uma forma de limpar a oposição agora são alvos no próprio jogo que ajudaram a criar. As tensões se elevam, e uma atmosfera de traição e desconfiança permeia todo o governo. Como será o desfecho dessa trama envolvente? Quem terá a coragem de se levantar e enfrentar o regime opressivo de Putin? A pergunta que ronda a mente de muitos é: quem será o próximo a cair? A Rússia se vê em um labirinto político, e a única certeza é de que a tempestade se aproxima. Um clima de tensão e incerteza permeia a Rússia, onde o líder Vladimir Putin está cada vez mais isolado. 30 anos após o colapso da União Soviética, o eco de um regime opressivo ressurge, e a população assiste perplexa ao ciclo de repressão. Enquanto Putin apreende opositores, muitos dos que comemoravam suas ações agora enfrentam o mesmo destino. O que isso significa para a Rússia? O colapso econômico está a caminho, e a mídia russa se vê obrigada a emitir alarmantes relatórios sobre a deterioração rápida do cenário econômico. Em meio a essa tempestade, uma questão paira no ar: quem será o próximo a ser punido? Recentemente, os meios de comunicação alertaram que o número de empresas com prejuízo na Rússia aumentou drasticamente. O clima de estagnação é resultado de políticas militares severas que esfriam a economia, levando instituições essenciais a se tornarem inviáveis. Dados de uma agência de estatísticas apontam que, nos primeiros 8 meses do ano, 30% das 44 mil empresas que apresentaram relatórios financeiros estavam em déficit. O setor ferroviário, por exemplo, prevê uma queda de 6% no volume de fretes até 2025. Além disso, os aposentados estão enfrentando uma queda drástica nos padrões de vida. Prevê-se que, em 2026, a pensão média nacional represente apenas 25% do salário médio. Muitos idosos, portanto, são forçados a continuar trabalhando. Na esfera política, um projeto de lei que tenta limitar em 15% o lucro sobre os produtos nas redes varejistas gera controvérsia. Em um cenário onde os preços podem alcançar até 3 vezes o valor original. Teme-se que essa proposta possa resultar em escassez de produtos. A história nos ensina que a falta de suprimentos foi uma das causas do colapso soviético. Agora, questiona-se: a Rússia está prestes a repetir esse erro histórico? À medida que a situação se agrava, Putin enfrenta um dilema. A repressão não garante sua segurança, em vez disso, muitos no alto escalão começam a se preocupar com seus próprios destinos. As vozes que antes apoiavam suas decisões agora sussurram pela preservação de suas posições, temendo ser os próximos em linhas de ataque. Com cada decisão seguida de culpabilização de seus assessores, uma nova pergunta surge: até onde Putin irá para se proteger? A resposta pode ser mais surpreendente do que se imagina. O cenário na Rússia se complica ainda mais, com tensões crescendo entre facções rivais dentro do governo. De um lado, os propagandistas veteranos, fortemente vinculados à indústria de defesa e ao Kremlin, conhecidos como leais. Do outro, os novos apoiadores ultranacionalistas da guerra, autodenominados Vsevolodgers. Apesar de estarem ao lado de Putin, muitos criticam sua estratégia militar, afirmando que ele não é agressivo o suficiente em relação à Ucrânia. Com a instabilidade crescente, Putin se vê preso entre as críticas desses dois grupos.
Para ele, não se trata de ideologia, mas de sobrevivência. Este clima de tensão interna está levando a prisões cada vez mais frequentes dos evlogs que outrora aplaudiram as repressões contra dissidentes. Eles agora enfrentam a mesma fúria que ajudaram a alimentar, com a propaganda estatal começando a desvelar os problemas reais que a economia russa enfrenta. Recentemente, a mídia russa noticiou um aumento alarmante no número de empresas deficitárias. Reportagens indicam que o setor econômico do país está em colapso, com 30% das empresas apresentando resultados negativos nos primeiros meses do ano. Com a queda nas vendas e a expectativa de um futuro ainda mais sombrio, os cidadãos enfrentam um aumento acentuado nos preços, levando a um empobrecimento progressivo da população. Os idosos sofrem particularmente, com previsões indicando que a aposentadoria poderá significar uma redução de até 4 vezes nos padrões de vida. Enquanto alguns continuam trabalhando para sobreviver, a disparidade entre os preços nas lojas e os salários aumenta, resultando em um clima de desespero. Há propostas em discussão que tentam limitar os lucros das redes de varejo, mas isso pode levar à escasse.